Era uma noite sombria e nublada quando um grupo de 4 amigos decidiu explorar o antigo cemitério da cidade. O cemitério, que datava do século XIX, estava coberto por uma espessa camada de névoa, criando uma atmosfera arrepiante. Cada passo que davam ecoava no silêncio da noite, como um sussurro dos mortos que ali descansavam. Enquanto caminhavam pelos corredores estreitos, suas lanternas revelaram túmulos desgastados e cruzes quebradas, testemunhas silenciosas do passado macabro do lugar. Foi quando um deles, Alex, notou algo estranho no chão. Uma lápide com seu próprio nome e data de nascimento. Seu coração começou a bater descontroladamente, e um arrepio percorreu sua espinha. Ele se ajoelhou para olhar mais de perto, e as palavras pareciam saltar da pedra fria como se estivessem vivas. Não é possível. Isso é minha lápide, sussurrou Alex, sua voz trêmula de medo. Os amigos se aproximaram e olharam com incredulidade para a lápide. Era como se o cemitério estivesse pregando uma peça macabra neles. A data de nascimento estava correta, e a data de morte estava em branco, como se estivesse esperando preencher-se naquela noite. Isso é apenas uma brincadeira, certo? Perguntou Emily, tentando manter o controle. Mas ninguém sabia o que dizer. O ar estava carregado de uma tensão que parecia sugá-los para as profundezas do terror. Enquanto tentavam compreender a terrível descoberta, ouviram um som distante e arrepiante. O som de risos infantis ecoando no cemitério escuro, embora não houvesse crianças por perto. Os amigos trocaram olhares nervosos. O que estava acontecendo? Era como se o cemitério estivesse vivo, brincando com suas mentes. A noite estava apenas começando, e eles logo descobririam que o terror que os esperava era mais sombrio do que qualquer um deles poderia imaginar. A descoberta da lápide com o nome de Alex havia mergulhado o grupo em um estado de pânico silencioso. As risadas infantis que ecoavam no cemitério ficaram cada vez mais nítidas, mas não havia crianças à vista. Pareciam ecoar do subterrâneo, como se vozes de crianças há muito perdidas estivessem sussurrando entre as sepulturas. Os amigos tentaram acalmar os nervos, atribuindo a lápide a alguma brincadeira de mau gosto de um morador local. Mas à medida que continuavam a explorar o cemitério, os eventos se tornaram cada vez mais perturbadores. As lanternas piscavam e falhavam, como se uma presença invisível estivesse brincando com elas. Emily, a mais cética do grupo, começou a sentir uma presença sombria envolvendo-a. Ela se virou para falar com seus amigos, mas sua voz morreu em sua garganta quando ela se deparou com um espectro vestido de branco, com cabelos longos e negros cobrindo o rosto. Uma criança fantasma a encarava com olhos vazios. "Vá embora!" gritou Emily, recuando em pânico. Os outros amigos correram em sua direção, e o fantasma desapareceu na névoa. Aterrorizados, eles perceberam que a presença do cemitério era muito mais do que uma simples brincadeira de mau gosto. Era algo sobrenatural, e estava determinado a mantê-los ali. Determinados a entender o que estava acontecendo, eles vasculharam o cemitério à procura de pistas. Descobriram registros antigos que mencionavam um ritual sinistro que ocorreu ali décadas atrás. Era um ritual para conjurar algo obscuro, uma entidade que nunca deveria ter sido libertada. Aos poucos, eles começaram a entender que o cemitério estava amaldiçoado por algo muito mais sinistro do que poderiam imaginar. A lápide de Alex era apenas o começo de uma noite repleta de horrores inimagináveis. O passado obscuro do cemitério estava voltando para assombrá-los, e eles estavam presos em seu pesadelo macabro. À medida que a noite avançava e a lua escondia-se atrás das nuvens, o cemitério parecia ganhar vida própria. Sussurros indistintos ecoavam entre as lápides, como se as almas inquietas estivessem tentando se comunicar com os vivos. Sombras sinistras dançavam à margem de sua visão, desaparecendo sempre que tentavam olhar diretamente para elas. Os amigos continuaram a explorar, mas o ar estava carregado de uma tensão quase palpável. Cada passo que davam parecia ecoar como um bater de coração acelerado, e o ranger dos galhos das árvores próximas se assemelhava a sussurros arrepiantes. De repente, uma das lanternas emitiu um estalido estridente e se apagou, mergulhando-os na escuridão. O grupo começou a se perguntar se alguém, ou algo, estava brincando com eles. Eles tentaram acender novamente a lanterna, mas não havia sinal de vida. O silêncio era ensurdecedor. Enquanto tentavam recuperar o controle de seus nervos, eles ouviram um som que fez seus corações pararem. Era o som de um choro infantil, vindo de algum lugar nas proximidades.
Mas não havia crianças no cemitério, pelo menos não que eles tivessem visto. Tentando manter a calma, eles seguiram o som do choro. A cada passo, o choro parecia se afastar, como se a fonte estivesse se movendo. Finalmente, eles chegaram a uma pequena sepultura, coberta por uma lápide desgastada. A luz fraca de suas lanternas revelou algo que os deixou petrificados de terror. O choro estava vindo da sepultura, como se uma criança estivesse enterrada viva ali. Com as mãos trêmulas, eles começaram a cavar freneticamente, desesperados para salvar quem quer que estivesse lá embaixo. Quando finalmente abriram a sepultura, não encontraram nenhuma criança, apenas uma boneca quebrada e antiga. O choro cessou subitamente e o silêncio retornou ao cemitério. Eles estavam sendo levados a acreditar que estavam perdendo a sanidade, e o cemitério parecia estar jogando com seus medos mais profundos. A noite estava longe de terminar, e eles perceberam que estavam em um pesadelo que só estava começando a se desdobrar. As almas inquietas do cemitério tinham muito mais em estoque para eles, e os amigos estavam à mercê dos horrores que estavam prestes a enfrentar. O choro sinistro da boneca quebrada havia deixado os amigos abalados, mas eles se forçaram a continuar a busca por respostas. Enquanto vagavam pelo cemitério, os murmúrios persistiam, ecoando como um coro macabro que sussurrava segredos sombrios. Sarah, que estava se mantendo reservada desde que haviam encontrado a lápide de Alex, parecia particularmente perturbada. Ela não conseguia tirar os olhos do chão, como se algo invisível a estivesse chamando. Quando os amigos a chamaram, ela finalmente se moveu, mas seus olhos estavam vidrados. Enquanto o grupo seguia em frente, Sarah de repente desapareceu de vista. Eles a procuraram freneticamente, gritando seu nome no silêncio da noite, mas apenas o eco vazio do cemitério respondeu. A angústia tomou conta deles, e o pânico os envolveu como uma névoa gélida. Eles continuaram a procurar por horas a fio, vasculhando cada canto escuro do cemitério, mas Sarah parecia ter se evaporado no ar, como se o cemitério a tivesse engolido. A sensação de impotência era sufocante, e eles começaram a se questionar se algum ser sobrenatural havia levado sua amiga. Ao longo da noite, eles encontraram indícios de que não estavam sozinhos. Pegadas desconhecidas apareciam e desapareciam na terra úmida, e sombras fugazes continuavam a se mover nas margens de sua visão. Era como se o cemitério estivesse vivo com presenças invisíveis que brincavam com eles, atraindo-os mais fundo em seu pesadelo. Finalmente, quando estavam à beira do desespero, eles ouviram um sussurro fraco, quase inaudível, vindo de uma antiga cripta no centro do cemitério. Era a voz de Sarah, mas soava distante e irreconhecível. Eles seguiram o som, guiados apenas pela esperança de encontrá-la. Mas o que aguardava dentro da cripta era mais terrível do que qualquer um deles poderia ter imaginado. A escuridão que os envolveu era tão densa que parecia física. Eles estavam prestes a entrar em um reino do qual não havia retorno, e o destino de Sarah permanecia incerto. O cemitério havia se transformado em um pesadelo vivo, e o confronto com as forças obscuras que o habitavam estava prestes a se tornar inevitável. Dentro da cripta escura e sinistra, o ar era sufocante e gélido, como se a morte em pessoa os envolvesse. A fraca luz das lanternas revelava inscrições antigas nas paredes e um altar coberto de poeira, onde objetos misteriosos estavam dispostos em um padrão ritualístico. Conforme os amigos exploravam a cripta, descobriram registros antigos que contavam uma história de horrores inimagináveis. O cemitério havia sido palco de um ritual sombrio realizado décadas atrás. Um grupo de cultistas havia invocado uma entidade desconhecida, uma presença demoníaca que nunca deveria ter sido despertada. Os registros detalhavam os eventos que levaram à maldição do cemitério, incluindo sacrifícios humanos e práticas ocultas. Era evidente que o cemitério estava impregnado com a energia negativa resultante desse ritual macabro. À medida que eles avançavam, sombras sinistras se moviam ao redor deles, parecendo ganhar forma e vida. Era como se as almas daqueles que haviam sido sacrificados naquele ritual ainda estivessem presas ali, clamando por vingança. As lanternas começaram a piscar mais intensamente e o ar ficou carregado de eletricidade estática, como se o próprio cemitério estivesse reagindo à presença intrusa dos amigos. Eles se sentiram observados por olhos invisíveis e ouviram risos sussurrados que pareciam ecoar dentro de suas mentes. A atmosfera era tão opressiva que se tornava difícil respirar. Cada passo os levava mais fundo na escuridão,
revelando segredos perturbadores do passado sombrio do cemitério. Foi então que Emily encontrou uma antiga fotografia que mostrava os cultistas reunidos diante do altar na cripta, com a entidade sombria pairando sobre eles. A entidade tinha olhos vazios e uma presença sinistra que parecia se comunicar diretamente com o grupo. Eles sabiam que não poderiam mais ignorar a verdade sombria que se desenrolava diante deles. Confrontados com a maldição que pairava sobre o cemitério, os amigos perceberam que estavam presos em um pesadelo sobrenatural do qual não podiam escapar. A história do cemitério estava se desvendando diante deles, e eles sabiam que só havia uma maneira de enfrentar as forças obscuras que os rodeavam: desfazer a maldição que havia sido lançada décadas atrás. Mas a que preço? Eles estavam prestes a descobrir que a resposta era mais terrível do que qualquer um deles poderia imaginar. Os amigos, agora cientes da terrível maldição que pairava sobre o cemitério, sentiram um peso insuportável sobre seus ombros. Eles sabiam que a única maneira de pôr fim ao pesadelo era desfazer a maldição que havia sido lançada décadas atrás, durante o ritual sombrio. No entanto, a que preço estavam dispostos a pagar? Guiados pelas anotações encontradas na cripta, eles se prepararam para realizar um contra-ritual, uma tentativa desesperada de selar a entidade maligna de volta à escuridão. Eles reuniram os poucos itens que encontraram na cripta e começaram a seguir as instruções antigas, sem saber se funcionaria ou se apenas desencadearia ainda mais horrores. Enquanto recitavam as palavras antigas em um coro tenso, a temperatura na cripta começou a cair drasticamente. O ar se encheu de um frio penetrante e sombras dançaram ao redor deles, como se a própria escuridão estivesse tentando impedir o que estavam fazendo. A entidade estava desperta e lutando para permanecer livre. Foi então que Sarah, que havia sido encontrada dentro da cripta, começou a agir de maneira estranha. Seus olhos estavam vazios, e sua voz adquiriu um tom sobrenatural enquanto ela recitava palavras antigas que não deveria conhecer. Os amigos perceberam horrorizados que Sarah estava sendo possuída pela entidade maligna, que estava determinada a impedi-los. Desesperados, eles continuaram o contra-ritual, ignorando os apelos sinistros de Sarah. A tensão no ar era insuportável, e a cripta parecia se encolher ao seu redor. A escuridão crescia, ameaçando engolir tudo. Então, no momento final do ritual, uma explosão de energia negra encheu a cripta. A entidade soltou um grito assombroso e se dissipou como uma sombra desaparecendo no vento. A maldição que havia aprisionado o cemitério começou a se desfazer, e a temperatura voltou ao normal. Sarah caiu ao chão, exausta e inconsciente. Os amigos a cercaram, preocupados com sua condição. A batalha estava ganha, mas o preço era alto. Sarah estava agora ligada à entidade, uma parte dela tendo sido consumida pela escuridão. À medida que saíram da cripta, o cemitério estava finalmente em paz. Os murmúrios e as sombras haviam desaparecido, e o silêncio reivindicou o lugar. Mas os amigos sabiam que nunca esqueceriam o que haviam enfrentado naquela noite, e que a maldição do cemitério deixaria cicatrizes permanentes em suas almas. A história aterradora do cemitério, baseada em fatos reais, serviu como um lembrete sombrio de que há segredos sombrios enterrados no passado, esperando para serem descobertos. Eles tinham sobrevivido a um pesadelo sobrenatural, mas a verdade sinistra e as consequências assombrariam suas vidas para sempre.